Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje eu falarei sobre Rogério Ceni no Flamengo. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre um pouco da carreira do Rogério Ceni até esse momento, falar sobre o que ele pode fazer no Flamengo, o que podemos esperar do trabalho dele no Flamengo e qual o potencial máximo do Rogério Ceni, até onde eu imagino que ele possa chegar na sua carreira. Bom, primeiramente, o Flamengo anunciou na segunda-feira a demissão do técnico Domenech Torrent. Foi uma aposta que veio das gringas aí e acabou que não conseguiu encaixar muito bem. Acho que a defesa fraquíssima que o Flamengo vinha tendo foi o que mais pesou na decisão de sua demissão. É um pouco injusto porque não teve muito tempo para poder treinar direito o time e fazer alguma coisa, mas querendo ou não, dá para compreender, levando em conta o elenco que o Flamengo tinha e os resultados que estavam tendo. É um time que ganhou tudo em 2019 do jeito que ganhou, tomar 2 goleadas em seguida, além de tomar goleada para o Atlético Goianiense e para o Del Valle há um tempo atrás, era uma coisa que ia com certeza pesar muito no treinador e foi o que aconteceu. Mas enfim, poucas horas depois até, já começou a surgir o rumor de Rogério Ceni no Flamengo e no dia seguinte, na terça-feira, isso se confirmou e o Rogério Ceni foi anunciado como novo treinador do Flamengo. Bom, primeiramente então eu quero já separar aqui e falar de uma vez sobre a passagem do Rogério Ceni em grandes clubes, que foram São Paulo e Cruzeiro. Eu queria dizer que isso é um ponto que acaba deixando uma incógnita quanto ao seu trabalho no Flamengo, mas eu não diria nenhum ponto negativo, porque essas duas passagens têm muitas peculiaridades ali que é um pouco pesado dizer que mancham assim a carreira do Ceni como treinador. Mas enfim, no São Paulo foi o seu primeiro trabalho como profissional e ele chegou meio que na fogueira ali, porque ele ainda não tinha experiência alguma como treinador, chegou tendo ideias além do que o seu elenco poderia ter e o São Paulo era uma zona, São Paulo de Leco é isso, São Paulo nessa década é isso, então acabou que o Rogério Ceni não foi diferente, durou cerca de 6 meses ou até menos que isso como treinador de São Paulo e foi demitido. Foi um trabalho que não deu certo mesmo. Então ele parou para estudar melhor, assim, se preparar e teve a sua primeira passagem no Fortaleza. Mas depois eu chego a falar do Fortaleza. Então, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele larga o Fortaleza durante o campeonato para pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro estava lá embaixo já, brigando na zona de rebaixamento, 16º, 15º, 17º lugar. O Cruzeiro alternando nessas posições, o Ceni assume o time. E foi no Cruzeiro um dos trabalhos mais polêmicos e, de certo modo, até marcantes do futebol brasileiro no ano passado, por conta de tudo que envolveu. O Rogério Ceni teve boas ideias, o Rogério Ceni teve atitude quanto ao elenco do Cruzeiro, dá para destacar isso, porque ele tentou botar os medalhões no banco. Porém, todos sabemos o que aconteceu, o Rogério Ceni foi completamente queimado pelo elenco do Cruzeiro e ele tem a sua parcela de culpa por talvez não saber muito bem administrar essa situação, porém aquele elenco do Cruzeiro é um elenco completamente sujo e saturado e que realmente o Rogério Ceni ele podia até tentar bater de frente, ter uma atitude mais líder que ele teve quanto àquele elenco, mas era realmente difícil tirar algum resultado daquele time do Cruzeiro. Então, essa foi a outra passagem, time grande que ele teve, que foram aí o São Paulo e o Cruzeiro, e as duas passagens foram, querendo ou não, ruins, porém com suas peculiaridades aí, principalmente a passagem do Cruzeiro, em que o Rogério Ceni obviamente não foi o maior culpado de sua demissão, porque ele foi engolido pelo elenco do Cruzeiro. Mas enfim, agora falando sobre o Fortaleza, o Rogério Ceni no Fortaleza. Primeiramente, só falar rapidinho, eu entendo a torcida do Fortaleza estar com um pouco de raiva dele, ou um pouco decepcionada com ele nesse momento, porque ele há menos de um mês atrás deu uma entrevista falando que não pretendia sair do Fortaleza até o final da temporada, independente da proposta, mas é fácil falar. Ele falou que independente da proposta ficaria no Fortaleza, mas quando chegou a oportunidade de treinar o Flamengo com o grande elenco que tem e brigando por 3 títulos, enquanto o Fortaleza muito dificilmente sairá daquele meio de tabela, era óbvio que ele iria balançar, assim como ele balançou e decidiu ir para o Flamengo. Então eu entendo a torcida do Fortaleza decepcionar um pouco, mas eu já não entendo e já não aceito, assim, basicamente, que isso queime ou diminua um pouco tudo que ele fez pelo time do Fortaleza. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Rogério Ceni pega o Fortaleza, depois o Fortaleza finalmente conseguir subir da Série C para a Série B depois de 8 anos
amargurando ali a terceira divisão nacional. Então, em 2018, o Ceni assume o time para a disputa da Série B. E ele sempre potencializou ao máximo o elenco do Fortaleza. Porque o time do Fortaleza, na Série B de 2018, era um time ali de meio de tabela de segunda divisão. E o Ceni fez ser campeão com antecedência. Então, assim, o Ceni pega um time que acabava de subir da Série C para a Série B e já sobe com título incontestável para a Série A. Então, aí ele já deu sinais de muita competência. Em 2019, então, ele ganha o Cearense, ganha a Copa do Nordeste para o Fortaleza e, ignorando os 7 jogos que ele ficou no Cruzeiro, né, focando agora só na passagem dele no Fortaleza em 2019, ele consegue fazer um elenco que era rebaixamento certo, ficar no meio de tabela e ainda classificar para a Sul-Americana, ou seja, a primeira disputa internacional, o primeiro torneio internacional na história do Fortaleza. Então, recapitulando em 2019, ele ganha a Copa do Nordeste, detalhe, primeiro título da Copa do Nordeste da história do Fortaleza, e ele consegue ficar na Série A com um elenco bem fraco e bem curto. O Fortaleza ele ficou ali durante quase toda a temporada do ano passado com cerca de 25 jogadores com opção apenas. Isso é muito pouco para um torneio tão grande quanto o Campeonato Brasileiro. E o Ceni consegue deixar esse time do Fortaleza muito bem colocado no Campeonato Brasileiro e classificar para a Sul-Americana. Chega então a temporada de 2020 e o Ceni ele disputa a Sul-Americana, né, que em um jogo Fortaleza cai tomando um gol no finalzinho pro Independente. Então assim, ele conseguiu bater de frente então com o maior campeão da Libertadores, sendo um estreante em torneios internacionais. E ele vinha mais uma vez fazendo o Campeonato Brasileiro muito sólido, muito bem feito pelo Fortaleza, porque novamente, o time do Fortaleza, o elenco do Fortaleza ano passado era um time que era rebaixamento certo na Série A. Ele conseguiu evitar esse rebaixamento e ainda ir bem. E esse ano era um time que não era rebaixamento certo, mas é um elenco para brigar para não cair. Assim como tenho certeza que o Fortaleza vai brigar para não cair a partir de agora nessa edição do Campeonato Brasileiro. Se o Fortaleza não cair, é por conta de toda a gordurinha que já criou nesse primeiro turno. Mas enfim, o Rogério Ceni já vinha fazendo mais um Campeonato Brasileiro muito sólido com o Fortaleza. Então, novamente acima das expectativas, levando o Fortaleza acima de onde ele estava previsto para estar, digamos assim. E além de todo esse impacto que o Rogério Ceni teve em campo com o Fortaleza, tem todo o impacto também na estrutura do clube. Ele teve, com suas ideias, boas reformas ali no departamento de futebol do Fortaleza, estruturou totalmente o departamento de futebol do Fortaleza, e ele pagou, com o bolso dele, inclusive, reformas no CT do Fortaleza. Então ele conseguiu impactar até mesmo na estrutura do departamento de futebol do Fortaleza e na estrutura física mesmo do CT, do campo de treinamento do Fortaleza. Ou seja, ele conseguiu deixar o time em boas condições na primeira divisão por mais um ano e ainda assim deu uma boa saúde financeira para o Fortaleza, porque o Fortaleza é um time de poucas dívidas e agora está tendo boas receitas por conta de estar na Série A e etc. E ele literalmente deixa um legado no clube em relação ao departamento de futebol e o CT. Agora falando um pouco de estilo de jogo e já colocando aí o Rogério Ceni na realidade do Flamengo. Falando aí já um ponto um pouco negativo ou um ponto de incógnita é que os melhores jogos do Ceni com o Fortaleza foram jogos em que o Fortaleza foi uma equipe reativa, ou seja, uma equipe defensiva, buscando decidir o jogo no contra-ataque, defendendo muito bem e atacando de maneira objetiva. E isso, obviamente, não é o que deve ser feito no Flamengo. O Flamengo, com um time que tem, é para ser ofensivo e ninguém vai aceitar de maneira alguma se tentar fazer um time retranqueiro ou reativo no Flamengo. Isso não vai acontecer. E isso do Fortaleza se reflete na seguinte realidade. O Fortaleza tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, ou seja, um ataque ruim do Fortaleza. Porém, como ponto positivo, que isso já é um ponto positivo no Flamengo também, o Rogério Ceni fez com o Fortaleza a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até o momento. E vamos lá, nome a nome, a defesa do Fortaleza com certeza não é melhor do que a do Flamengo. Então, certamente, uma das grandes esperanças aí é que o Rogério Ceni consiga pegar essa defesa, digamos, toda esfacelada que o Domenech deixou, uma defesa do Flamengo que está uma peneira, que passa tudo, e arrumar completamente essa defesa e potencializar até mais o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que são jogadores que não são ruins, porque eles foram muito bem nos últimos anos em Santos e Atlético Paranaense,
E eles estão horríveis esse ano. Então, a defesa do Flamengo é uma coisa que o Rogério Ceni com certeza vai conseguir arrumar muito bem e já vai ser um grande avanço, um grande feito do seu trabalho no Flamengo. E agora voltando ao ponto negativo que eu falei quanto a Fortaleza ter um ataque ruim e ligando isso ao Flamengo, que obviamente o Rogério Ceni ele talvez não conseguia montar um bom ataque no Fortaleza por questão de falta de peças. Acabava compensando muito mais você ter um time reativo com o Fortaleza. Agora, o ataque do Fortaleza, ele nem se compara ao ataque que o Rogério Ceni terá em mãos no Flamengo. Então, pode ser muito bem que o Rogério Ceni tenha boas ideias ofensivas e que ele simplesmente não conseguiu colocar isso em prática no Fortaleza por conta das opções que tinha no plantel. E agora no Flamengo ele vai ter total capacidade, total condição de botar isso em prática. Ou seja, o Rogério Ceni, ele promete muito, é basicamente uma certeza. Eu não falo que é uma certeza porque futebol é futebol, né? A gente tem que ver em campo. Mas é quase que uma certeza que o Rogério Ceni vai arrumar a defesa do Flamengo, porque isso ele provou no Fortaleza que consegue arrumar belas defesas e agora tem melhores nomes para isso. E ele terá que se provar um técnico versátil que tem boas ideias também ofensivas e no Flamengo ele vai ter como colocar isso em prática. Outro ponto positivo, e até vimos em várias notícias aí hoje e até algumas postagens, como o Gabigol chegou a postar, que o elenco do Flamengo e a direção e etc, eles aprovam muito a contratação do Rogério Ceni. Ou seja, aparentemente o elenco do Flamengo respeita muito o Rogério Ceni e isso é fundamental para que tudo funcione. Porque, voltando lá no caso do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro era um elenco que não respeitava muitos técnicos, digamos assim, e isso acabou que o Rogério Ceni não conseguiu lidar com a situação e perdeu totalmente a mão lá no comando e não deu nada certo. Agora, se o elenco do Flamengo já aprovou e gosta do nome do Rogério Ceni, então já é um grande passo para que ele consiga botar suas ideias em prática e conseguir render o máximo com esse elenco. E agora, por fim, o que eu acho dessa contratação é, apesar dessas incertezas aí que eu falei ao longo do vídeo, o Rogério Ceni era com certeza a melhor contratação possível para o Flamengo nesse momento. Por quê? Porque no futebol brasileiro, ou seja, treinadores em que conhecem o Flamengo e que conhecem o elenco e não precisariam de tanto tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e ao elenco do Flamengo, ninguém seria melhor opção do que o Rogério Ceni. Por exemplo, o Sampaoli, ele conhece o elenco do Flamengo, mas ele não iria sair do Galo agora. E o Kudê, que saiu do Inter, já está acertado, basicamente, para ir para o Celta de Vigo, da Espanha. Então, não tinha nome melhor no futebol brasileiro do que o Rogério Ceni para assumir o Flamengo nesse momento. E quanto a outros técnicos que o Flamengo poderia explorar, aí qualquer outro técnico que chegasse agora, ele não iria conseguir colocar o seu trabalho em prática, ele não ia ter tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, não ia ter tempo para conhecer o elenco do Flamengo, então ele seria com certeza um vexame e certamente seria pior do que foi o Domenech, porque ele não conseguiria ajustar em nada o time do Flamengo, a temporada do Flamengo seria basicamente perdida aí. E isso contando, obviamente, que o Flamengo não contrataria um técnico acima da curva, um técnico muito foda aí, como por exemplo Pochettino. Se você acredita que o Pochettino treinaria o Flamengo, ok, cada um tem suas crenças, mas isso não aconteceria. Então o Rogério Ceni foi a melhor contratação possível para o Flamengo nesse momento. E rapidamente aí o que eu acho do futuro do Rogério Ceni. Ele depende bastante desse trabalho no Flamengo, porque agora ele tem todas as condições, ele tem um elenco que gosta dele, ele tem um elenco muito bom em mãos, ele tem todas as condições para se provar um grande técnico. Esse é o trabalho que tem que ser da vida dele, apesar do quão impactante que foi em Fortaleza, é agora no Flamengo que ele tem que se provar. E ele se provando, ele dá um grande salto para várias coisas que ele pode almejar aí no futuro. Como uma das coisas que eu acho bem provável, inclusive, é treinar esse time aqui, a seleção brasileira. Eu acho que o ciclo do Tite, o tempo de Tite como treinador da seleção, não passa da Copa 2022. Talvez, se o Brasil for campeão, acredito que o Tite continue, porque, título é título. Mas eu acho difícil que o Tite continue na seleção brasileira depois da Copa 2022, e o Ceni é um cara ideal para herdar esse cargo na seleção. Porque é um cara inteligente, tem boas ideias e principalmente não tem arrogância para não estudar o adversário, se sentindo sempre superior. Isso é uma coisa que falta muito na seleção brasileira, que é historicamente arrogante e que pensa só no seu lado e não pensa em estudar os adversários.
em 5 vezes isso deu certo, e a seleção brasileira ela é a maior seleção de futebol que existe, mas é um fato que a seleção brasileira tem muito dessa arrogância em questão aos adversários. Mas enfim, eu penso isso sobre o Rogério Ceni. Eu acho que ele tem potencial para ser o próximo treinador da seleção brasileira e quem sabe até mesmo ser um treinador brasileiro a se lançar na Europa, porque ele é muito inteligente, ele tem capacidade para poder se adaptar em algumas ligas na Europa, quem sabe. Mas, no mais é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam do Rogério Ceni no Flamengo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!